Ok. Então, bom dia oficial para todo mundo. Espero que estejam todos bem. Quem quiser ligar a câmera, fica à vontade. Quem não quiser, também vou pedir para ligar. Só se for muito ruim ligada, aí deixa desligada, porque assim a gente consegue interagir um pouco. A gente começa hoje a nossa terceira e última mentoria coletiva desta rodada do Delmet. É a mentoria sobre criatividade. Ao longo dos meses, a gente teve uma mudança. Deixa eu abrir um pouco a janela aqui, peraí. A mentoria inicialmente era com a Carol, com o Walter e com o Wiley, e o Wiley precisou sair por outras demandas, e a gente chamou o nosso backup, que era a Flávia, que já estava listada como a quarta mentora da mentoria coletiva. Então a gente continua com um super trio. E aí aproveito para, inclusive, dizer que o Delmet é um programa que se propôs desde o início ser colaborativo e ser horizontal. E a gente teve mentorias com mentores desde o C-Level até o estagiário, literalmente, tanto na coletiva quanto na individual. Então a gente já fica muito feliz em conseguir ter tudo isso, porque todo mundo tem uma habilidade que pode ensinar para alguém ou que pode inspirar alguém a se desenvolver. E essa é a ideia do Delmet. E aí, vou aproveitar e já passar um recado que a gente termina o programa Delmet, esse primeiro programa piloto, em novembro. Então, mentores, mentorados, se organizem para fazer a última reunião, a última mentoria até dia 30, que é segunda-feira. E depois, sim, a gente vai pedir feedback de vocês, porque a gente precisa saber como é que foi esse piloto, para a gente ver como é que a gente vai fazer no ano que vem, tá? Então, por favor, respondam, que é bem importante. A gente vai tentar perguntar pouca coisa, mas algumas coisas a gente vai precisar perguntar para saber como é que foi. E aí, agora falando especificamente desta mentoria sobre criatividade, espero que todo mundo saia um pouco mais criativo daqui hoje. A gente vai ter a mentoria guiada pela Flavinha, pelo Walter e pela Carol. Acredito que todo mundo conhece os três, mas vou fazer uma breve apresentação de cada um e depois vou deixar para eles se apresentarem melhor e falarem mais sobre criatividade. Então, a Flá, super RH representando aqui, nossa estagiária, super competente, que trabalha no endomarketing, tá na Bio há mais de um ano e faz vários eventos do endomarketing que envolve criatividade, que envolve fazer algo diferente, então ela tem bastante experiência para passar. A Carol trabalha no time de clientes, está na Bio há bastante tempo e trabalha desenvolvendo produtos, desenvolvendo soluções, desenvolvendo projetos, que também envolve bastante criatividade para poder fazer tudo isso. E, não menos importante, o Walter trabalha com usabilidade, está na Bio há um ano, e também trabalha bem focado em experiência do usuário, design thinking e como fazer os processos serem melhores. E com isso, também envolve bastante criatividade. Então, agora eu deixo eles com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ao longo, podem escrever no chat ou podem abrir o microfone. E é isso. Vamos lá, trio. Boa mentoria para todos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ô, Flavinha, você consegue projetar? Consigo, deixa eu só abrir aqui que eu... Como que tá o nome do documento mesmo, para eu achar mais fácil, Cá? PPT Carol. Eu posso abrir aqui se quiser, o meu tá fácil, tá Se pré-aberto puder, já. Então... super agradeço. Tá rolando aí? Tá rolando. Beleza, deixa eu diminuir isso aqui. Beleza. Bom, a gente começa a nossa mentoria com essa frase impactante que fala que criatividade ela não é genética, ela não é dom, não é sorte, muito menos mágica. Ser criativo ele é ser autêntico e inovador. Por quê? Criatividade ela é uma competência de valor, uma competência que se refere a um conjunto de habilidades, de atitudes e de comportamentos que caracterizam algumas aptidões de uma pessoa em realizar algumas tarefas, né? Então, a criatividade ela é uma capacidade que uma pessoa tem de imaginar, de criar, de fazer ou até mesmo de inventar conceitos, coisas novas, produtos, resoluções de problemas, de uma forma que utilize essas competências, essas características, né? Pode passar.
E o que é a criatividade? De uma forma mais... trazendo o conceito para dentro da nossa apresentação. A criatividade é o ato de transformar ideias novas e originais em realidade. Por quê? A capacidade que uma pessoa tem de ver o mundo de outras formas, para identificar padrões ou identificar conceitos, comportamentos, ideias desconhecidas que estejam escondidas ou que não tenham sido descobertas ainda, é que estabelecem conexões entre coisas que podem ser produtos, que podem ser resoluções de problemas, que a princípio não se conectavam com soluções ou com o que você está trabalhando, né? Então, pode passar, Walter. Então, a gente traz aqui um comparativo de criatividade e imaginação, ou ser imaginativo, né? Uma frase do Nolan Bushnell. Todo mundo que já tomou um banho um dia teve uma ideia, né? Deixa eu pegar aqui que eu não estou conseguindo ler a frase. Todo mundo que já tomou uma ducha teve uma ideia. A pessoa ela sai do chuveiro, se seca, faz algo sobre isso, é a que faz a diferença. E por quê? Criativo não é o cara que tem só ideia ou é o cara que contribui naquelas reuniões que você está participando. O criativo ele também faz algo a respeito, né? Então, essa habilidade, ela tem dois processos super importantes e que pautam você conseguir, de fato, ser uma pessoa criativa. Seja o pensamento e seja a produção. Ou seja, se você tem ideia, mas você não age sobre elas, você não fala sobre elas, você não demonstra elas para o mundo, você é apenas uma pessoa imaginativa e não criativa. Daí vocês devem estar se perguntando, tá bom, Carol, mas você está dizendo que se eu não nasci criativa, ou se eu não tenho essas competências, já era para mim? Aí é que a gente se engana. Pode passar, Walter. O livro DNA do Inovador, ele traz uma pesquisa super interessante que fala que 25 a 40% do que a gente produz de forma criativa vem da nossa genética. O restante, ele chega por meio de um aprendizado. Então, eu trouxe essa figura sobre algumas competências básicas do DNA de um inovador, que o livro traz, que mostra que os inovadores, eles são pessoas que questionam, observam, fazem network, experimentam. Ou seja, se você seguir um playbook básico de algumas atividades que possam te ajudar a ser uma pessoa mais inovadora, você consegue ser mais inovador e mais criativo. Então, muita gente, às vezes, fica pensando, eu não nasci criativo, eu não tenho boas ideias, e se eu não nasci assim, eu não vou conseguir desenvolver. Isso é uma grande mentira, na verdade, porque a gente buscou alguns estudos que falam que não, que só até 40% do que a gente produz vem do nosso gene, vem do que a gente herda, e o resto, se a gente seguir esse playbook básico, a gente consegue desenvolver essas competências comportamentais que podem nos trazer insumos para sermos mais inovadores, que seria questionar. Os inovadores, a gente pode usar de exemplo Steve Jobs, eles são grandes questionadores, eles mostram paixão por perguntar. E esse conjunto de perguntas que eles fazem, essas curiosidades que eles despertam, podem provocar compensações, ligações ou discussões que podem gerar possibilidades e podem gerar ideias. Outra competência é observar. Você prestar atenção ao seu mundo, né, à sua volta, incluindo você tentar entender o que acontece com o seu cliente, tentar entender como os produtos são gerados, como os serviços são prestados, como as novas tecnologias são inventadas, como as empresas estão se comportando, elas podem ajudar a gente a compreender como as novas ideias nascem, surgem, e como levam os inovadores, os criativos, a terem novas ideias e quais são os meios que eles utilizam para isso. Então, observar é uma das competências super importantes para você desenvolver esse seu lado criativo. Outra questão é o network, você cultivar um network. Dentro do livro, os autores falam que os inovadores eles gastam muito tempo conversando com outras pessoas, fazendo network, descobrindo como as outras pessoas têm ideias ou como elas
recebem as ideias que eles têm, né, quais são as perspectivas diferentes que eles têm sobre uma ideia que aquele cara inovador já teve, e essas pessoas que com background diferente acabam trazendo insights diferenciados para aquela pessoa inovadora, ou para aquela pessoa que está tentando ter uma nova ideia. Então, mais do que você fazer um network social, que é super importante, também é necessário você ter um network para obter recurso, e esse recurso seria o ponto de vista das outras pessoas, que é totalmente diferente do seu, a opinião das outras pessoas perante aquilo que você está apresentando. Então, você cultivar um network para fazer essas trocas perante aquelas ideias que você teve é muito importante. Isso vai contra uma crença super limitante que eu até mesmo tinha no passado de não dividir as minhas ideias com as outras pessoas, porque eu achava que alguém ia roubar minha ideia. E, na verdade, não é assim. Você precisa dividir a sua ideia com as outras pessoas sem medo de errar, porque você está indo para dividir com alguém aquela ideia que você teve. Então, você dividindo com a pessoa, você consegue captar visões diferentes daquilo que você está pensando e às vezes até melhorar a sua ideia ou identificar alguma coisa dentro da sua ideia, algum ponto que é um gap que pode vir a fazer você ter que pivotar lá na frente, e você evita isso trocando alguma ideia com alguém que tem mais background em determinada área, né? Outra questão é experimentar. E eu acho que é a mais importante. Você tem que testar as ideias, você tem que pilotar as ideias, as hipóteses. Então, você questionando, você observando, fazendo network, trocando ideia com pessoas de outras áreas que vão te trazer novas ideias, indo para o último passo, que é experimentar, você consegue trazer a sua ideia para um patamar de realização. Então, você deixa de ser uma pessoa imaginativa e você passa a ser criativo. Você seguindo esses 4 passos básicos. Então, não existe essa crença de que se você não nasceu criativo, você não vai ser criativo. Você pode seguir esses steps básicos, e eu super aconselho quem quiser comprar o livro, ó, tá até aqui, ó, DNA do Inovador. Ele é super legal porque ele te ajuda a desenvolver na prática esses steps de como você consegue ir desenvolvendo essas competências básicas para você ter ideias inovadoras, para você conseguir, de fato, contribuir mais com o seu time dentro de reuniões, para ter esse pensamento associado, como está escrito ali, para ter ideias inovadoras. Pode passar. E não há inovação sem criatividade. Lá no começo da mentoria, quando a Yara foi apresentar para a gente essa questão da mentoria de criatividade, ela falou, eu acho legal vocês trazerem alguma coisa de inovação. Eu falei, eu acho super legal trazer alguma coisa de inovação, porque, de fato, a inovação ela está super ligado a criar algo novo. Então, criatividade e inovação, na minha opinião, andam muito juntas. Então, assim, a palavra inovação, ela deriva a uma ideia nova, um método, um objeto criado para você substituir padrões anteriores ou substituir produtos, ideias, formas de fazer por formas novas, né? Por padrões novos. E algumas pessoas dizem e acreditam que a criatividade não tem nada a ver mesmo com inovação. Mas não é bem por aí. Eu fui pesquisar e a criatividade e a inovação são disciplinas e elas andam extremamente em conjunto. É uma parte importante para surgir inovação, porque não existe inovação sem criatividade. Se você não utilizar a criatividade, aqueles 4 steps básicos do slide anterior, como que você vai inovar? Como que você vai ter uma ideia inovadora? Como que você vai criar um produto inovador ou uma forma de trabalho inovador dentro da área que você atua, se você não tem criatividade? Então, a criatividade e a inovação, elas andam extremamente juntas, lado a lado, e não existe criatividade sem inovação e inovação sem criatividade. E para fechar a minha parte aqui, eu trouxe 4 steps sobre como ocorre o processo criativo. A Flavinha vai entrar no detalhe sobre essa questão do processo criativo, mas para fechar a linha de raciocínio baseada nesse livro do DNA Inovador, que eu baseei para trazer essas ideias aqui para vocês, você precisa seguir o primeiro passo, que é se preparar, o segundo, que é estruturar, e o terceiro, formatar, para aí sim você colocar em prática. Então, você se prepara, você estuda sobre o assunto, você vai buscar referências sobre aquilo que você quer trabalhar, você estrutura com um checklist básicos, aquilo que você quer colocar em prática, né, no fundo. Então, o que eu preciso fazer, o que eu estudei, quais são os pontos importantes, quais são os passos, aí você formata isso
dentro de passos básicos, né? Do tipo, com quem eu vou precisar falar, o que eu vou precisar fazer, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, e você corre para a prática. Eu acho que dentro de criatividade, dentro de inovação, é tudo uma questão de tentativa e erro. Isso é uma coisa que a gente trabalha extremamente na área de clientes. A gente vai muito na tentativa e erro, principalmente porque a gente está se transformando. Então, a gente está redesenhando jornadas de clientes, a gente está redesenhando processos de trabalho, a gente está se reinventando na forma como a gente atende o nosso cliente, a forma como a gente faz as coisas dentro da área. A questão de ter vindo o home office, a questão do coronavírus, fez com que a gente acelerasse esse processo. Então, tudo que a gente fazia de uma forma one-on-one, indo no cliente, a gente precisou fazer de uma forma remota. Então, a gente seguiu esses 4 passos básicos de se preparar, de se estruturar, de formatar o que a gente vai fazer e ir para a prática. E foi, de fato, tentativa e erro. A gente consegue se preparar nesses 3 passos anteriores para quando a gente vai para a prática, muitas vezes a gente começa a fazer, seguir ali o que a gente formatou, a estrutura que a gente fez, mas as coisas elas não acontecem de acordo com o que a gente planejou. Então, a gente tem que estar preparado para ali na hora pivotar, para ali na hora mudar a forma que a gente está fazendo, para que a gente consiga entregar o que a gente se propôs a entregar no início, né? Então, eu acho que você seguindo esses 4 passos básicos e também seguindo aquelas competências que a gente precisa desenvolver, com certeza você vai se tornar uma pessoa muito mais criativa e inovadora e vai contribuir muito mais para os processos e para as mudanças dentro da sua área e também dentro da sua carreira. E obrigada. Bom, pessoal, aí eu quis trazer aqui para vocês também um exemplo, né, enfim, de um processo criativo, então, como meio que colocar isso na prática. E aí eu peguei, quem criou essa teoriazinha, né, foi a Irina Mishina, que ela é russa. E, enfim, eu achei muito interessante, é uma coisa que é um processo que ele funciona bastante para mim. É claro que todas essas etapas que eu vou explicar para vocês, elas são bastante... O macro delas é isso tudo que a Carol falou, né? É a gente partir sempre do princípio de que criatividade não é algo inato, é algo que você, enfim, desenvolve, é algo que é importante você conhecer sobre aquilo. Mas é claro que essas etapas, elas podem, enfim, podem fazer... Você pode focar mais ou menos em cada uma delas de acordo com qual for o seu objetivo, pode até, enfim, trocar uma ordem. O importante sobre esse exemplo que eu quero mostrar para vocês é vocês conseguirem ter algo mais materializado de tudo isso, que é a criatividade e o como desenvolver isso. Bom, então, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa num processo criativo todo mundo tem que ter em mente qual é o seu objetivo ao fazer aquela ação. Então, o que vai perdurar assim ao longo de todo um processo de, por exemplo, eu preciso fazer uma ação, ou eu preciso entregar um projeto, eu quero entregar isso de uma maneira inovadora, de uma maneira criativa, mas qual que é o objetivo desse projeto? Qual que é o objetivo dessa ação que eu quero fazer? Isso para ações pequenas e para ações maiores também, enfim, pode ser ao longo do ano qual é o meu objetivo, ou pode ser para entregar essa planilha, qual que é o meu objetivo, para eu fazer isso de uma maneira inovadora e melhor. Então, por exemplo, o que eu quero? Eu quero otimizar o processo, eu quero proporcionar uma experiência melhor para o meu cliente, enfim. E aí você tira o foco daquela ação para você pensar no macro, né? Isso até tem bastante a ver com design thinking também, né? Para quem conhece, que é você pensar o que você quer alcançar e isso ajuda você a exercer a criatividade, porque aí as ações você amplia o leque de ações, né? Porque não é aquela ação, é o que você quer alcançar. Bom, e aí, tendo isso em mente... Aí, Walter, você passa para o próximo para mim. Eu já ia tentar passar, e aí depois que eu lembrei. Bom, aí a segunda etapa é conhecer sobre o tema, que também é o que a Carol comentou, né? E que é isso, assim, é muito importante a gente
conhecer sobre aquilo, então, através de bench, através de pesquisas, porque quanto mais a gente conhece sobre algo, mais a gente consegue pensar outras perspectivas, outros ângulos sobre aquilo, e, portanto, mais a gente tem uma visão criativa sobre aquilo. Então, você conhecer bem aquilo, você tentar entender, ok, o que tem sido feito em outras empresas, em outras áreas, com outras pessoas, porque é claro que você vendo o que está sendo feito em outros lugares, por exemplo, você consegue pensar assim, pô, isso não tem sentido para cá, por exemplo, para a Bionexo, para o que eu quero fazer aqui. Mas agora que eu vi isso, eu pensei, isso poderia ser feito de X forma. E aí e adaptar e pensar em algo criativo, inovador para aquilo. Então, por exemplo, às vezes você vê como é feito um processo numa empresa que tem fábrica, e aí você pensa, pô, isso não faz muito sentido para a empresa que eu trabalho, mas pensando bem, agora que eu vi isso, esse mesmo processo poderia ser adaptado de tal forma, que é uma coisa legal e queria otimizar o que está sendo feito aqui. Enfim, esses são alguns exemplos que eu estou dando, mas o importante quanto mais você conhece sobre aquilo, mais você consegue analisar aquilo de outros ângulos. E aí, Valtinho, se você puder... Isso, obrigada. E também tudo isso está bastante ligado ao que a Carol falou, no sentido de criatividade é algo que você desenvolve na maior parte e não algo que você nasce com. Bom, uma etapa bastante importante também do processo criativo, né, que é bem famosa, que é o brainstorming. No brainstorming é quando a gente deixa as nossas ideias fluírem. Então, a gente sabe qual é o nosso objetivo, o que a gente quer alcançar, a gente já conhece sobre aquilo, então, porque a gente pesquisou, porque a gente viu o que tem sido feito em outras empresas. E aí, o brainstorming, ele é algo bem fluido. Então, é aquele momento em que você pega um lápis e uma caneta e fala, tá, eu quero alcançar isso. Eu sei exatamente, eu conheço bastante esse algo que eu quero alcançar, esse processo. E o que eu acho que pode ser feito para otimizar isso ou para alcançar isso da melhor maneira possível? Quais ações que podem ser feitas? E você, enfim, escreve tudo que tá ali. E, assim, essa é a parte dos sem preconceitos. Então, a Carol falou, né, de algumas ideias limitantes, mas isso é meio bobo, isso é meio... Isso não vai dar certo. Mas, às vezes, você tá lá e você escreve aquela ideia que para você parece muito maluca, e enquanto você escreve, você pensa em formas que aquilo poderiam se tornar... em ideias adaptadas que aquilo poderia ser mais praticável. Ou, enfim, ou às vezes uma ideia maluca vai levar uma ideia uma ideia maluca, porém que é super aplicável e que é algo inovador. Então, eu acho que essa etapa do brainstorming, ela é bem sem preconceitos mesmo. Esse é o termo que a Irina utiliza, e eu acho ótimo, assim, porque é bem por aí, é você deixar a coisa fluir mesmo. E aí, Valtinho, se você puder passar, por favor. Obrigada. Bom, e aí depois, quando você já tiver essas ideias, né, do brainstorming, o que você faz, o que dessa etapa que eu tô, desse processo que eu estou trazendo aqui, é a etapa do agrupamento de ideias. Então, você pega das ideias que você teve, você pode separar em grupos de acordo com os critérios que você achar mais relevante para aquilo. Então, às vezes, o mais relevante sei lá, se aquilo vai impactar, se aquela ideia vai impactar a curto, médio e longo prazo. Então, são 3 grupos. Ou se aquilo tem um impacto... se aquilo vai demorar... Se aquilo é algo que eu vou demorar 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses para construir. E cada grupo pode ser dividido em subgrupos. Então, por exemplo, o que vai impactar a longo prazo pode ser dividido em orçamento, em algo que vai exigir um orçamento menor, em algo que vai exigir um orçamento médio, em algo que vai exigir um orçamento maior. Então, você divide isso em grupos de acordo com as características que você considerar mais relevante para aquilo que você quer alcançar e que aquelas ideias tenham ou não. Aí, Valtinho, se você puder passar, por favor. E por que isso é importante? Porque fazendo isso, você separando em ideias, você separando, por exemplo, em o que vai impactar
a curto, médio ou longo prazo, você consegue enxergar melhor os prós e contras de cada ideia. Então, por exemplo, às vezes, se o que você quer é algo que por exemplo, melhorar a experiência do cliente, e aí o projeto da sua área para aquele ano é melhorar a experiência do cliente. Então, você vai... aquilo pode ser que seja a longo prazo, ou pode ser uma coisa negativa, pode ser um contra ou pode ser um pró, porque às vezes se o que você quer realmente, se o seu objetivo é algo a longo prazo, então pode ser que aquilo faça mais sentido, ou não, quero resolver uma coisa pontual, assim, então eu quero uma coisa que seja a curto prazo, aí você já sabe que aquilo vai ser o seu pró. Enfim, orçamento também, você consegue enxergar melhor os prós e contras, considerando impacto a curto, médio ou longo prazo, ou considerando o tempo que você vai demorar para aquela ação, e por aí vai. E aí isso leva à próxima etapa, por favor, Valtinho, que é a de colocar na balança e tomar uma decisão. Então, quando você tiver isso mais claro dos prós e contras de cada ideia que você teve no brainstorming, então, por exemplo, eu já sei que isso daqui tem um contra, que é ser apenas a longo prazo. Ou eu já sei que esse daqui tem um pró, que é ter um orçamento baixo para eu conseguir fazer isso. Quando você coloca isso numa balança, fica mais fácil você, então, tomar uma decisão de qual ação você quer seguir. E aí, é sempre importante lembrar que essa parte do agrupamento de ideias, de entender quais são os prós e contras, e de colocar na balança, ela é sempre olhando a primeira etapa, que é qual é o meu objetivo. Então, por isso que é a primeira e a mais importante etapa, que é você entender o que você quer alcançar, porque a partir disso, você vai entender quais são as características relevantes para separar, para, por exemplo, agrupar as ideias que você teve no brainstorming, ou para, por exemplo, classificar qual é o pró e o contra de cada grupo de ideias, ou enfim, ou para colocar na balança e entender o que pesa mais nos prós e contras de cada uma, e aí tomar a decisão de qual é a ideia que faz mais sentido. Bom, a minha parte era isso, eu espero que eu tenha contribuído, e agora o Valtinho vai continuar a apresentação. Perfeito. Peraí. Bom, a Carol e a Flávia comentaram bem sobre o processo criativo, como que funciona, o que você precisa ficar atento, sobre de não ser um dom, que é algo que você pratica, que você consegue colocar em prática. E eu tentei trazer aqui um pouco formas como você consegue, metodologias como você consegue... Deixa eu só fechar isso aqui, que a Flavinha está me olhando e eu fico nervoso. Formas como você consegue colocar isso em prática, né, no dia a dia. Uma delas, talvez a mais famosa, que é toda uma metodologia, toda uma disciplina, que é o Design Thinking. O Design Thinking é um termo que foi popularizado pela IDEO. A IDEO é uma consultoria de inovação, design e tudo mais. Pelo Tim Brown ali, o Tim Brown ele é o CEO da IDEO, é o cara que se coloca à frente desse tema. E a ideia do Design Thinking é justamente tentar trazer o processo criativo que existe no design, como o designer trabalha, e trazer isso para a área de negócio, trazer esse processo aí disruptivo, de você pensar em coisas novas, trazer isso para o negócio. E existem várias formas de você ilustrar o Design Thinking, de você... vários formatos de você falar sobre isso. Eu gosto muito desse, que é o Double Diamond, ali, o diamante duplo. Eu vou explicar mais ou menos a ideia dele e vocês vão ver que isso se aplica em vários contextos. A ideia do diamante duplo é você ter processos em que você vai divergir e você vai convergir ideias. Então, desse framework, e isso você pode fazer, ele dá essa ideia, isso acontecendo 2 vezes, mas isso pode acontecer diversas vezes dentro do processo criativo, e eu vou mostrar outros exemplos em que isso acontece. Então, uma forma básica de como ele funcionaria você começa aqui com uma noção do problema, tipo, eu tenho um problema para resolver e eu sei mais ou menos como ele funciona. Antes de mais nada, ele fala que para você ter esse processo criativo bacana, você precisa primeiro divergir, você precisa
pegar esse problema e aplicar ele de diversas formas possíveis, pesquisar, entender ele de diversas formas. Tem uma analogia que eu gosto bastante, que é a do tesouro. Imagina, por exemplo, que na Bionexo, a gente tem ali no térreo, alguém fale para vocês ali, tem um tesouro enterrado aqui no térreo, a gente precisa encontrar esse tesouro. Qual que é a melhor forma de você encontrar esse tesouro? Você vai, pensa ali no térreo, tem uma área grande ali, você vai escolher um ponto e você vai cavar esse ponto o máximo possível até o fundo para ver se está naquele exato ponto o seu tesouro, qual que é a chance de você acertar de cara, né? Ou você vai começar a cavar, a pesquisar, a fazer diversos pequenos buraquinhos ali na terra, em vários pontos diferentes, até você achar mais ou menos onde isso pode estar, e aí sim você começa a aprofundar, né? Você primeiro diverge, você primeiro procura indícios de onde pode estar a solução, e depois você aprofunda. É mais ou menos essa ideia do divergir e de convergir depois. Então, caminhando aqui então no processo, você começa com uma noção do problema, você primeiro abre, expande, isso acontece muito, até no meu trabalho mesmo como designer, sempre que eu preciso fazer alguma coisa que eu não tenho ideia nem de por onde começar, o mínimo, sei lá, pega o Google, começa a navegar, navega em outros sites, navega em outros lugares, é um pouco do que a Flavinha comentou, né? Faz um benchmark, tenta ver, de repente, em outra área, como que eles solucionam um problema parecido. Pode ser uma área completamente distinta, sei lá, a gente está falando da Bionexo, pode ser, sei lá, no setor de aviação, no setor de varejo. Será que tem algum problema parecido? Como que eles trabalham e tal? Tem esse processo de pesquisa. E, como tanto a Carol como a Flavinha também comentaram, depois você precisa tomar decisões, né? O processo criativo não é nada, você só, como a Carol colocou, você só está imaginando algo se você não colocar isso em prática, né? Se você não tomar decisões. No processo criativo você precisa tomar decisões. Então você vai fazer essa pesquisa, você vai abrir, você vai divergir, depois de ver o cenário que você trouxe, você precisa convergir depois. Então você vai definir, você vai gerar insights, você vai selecionar o que faz mais sentido ali e vai definir um problema que você vai atacar. Então, você tem a noção do problema, você fez a pesquisa, você gerou os seus insights, você definiu exatamente que problema que você vai atacar, você definiu ali seu objetivo, e a partir desse problema definido, você vai começar a criar. E aí entra o processo de ideação. E o processo de ideação, você vai divergir de novo. Você tem o seu problema para atacar, e você vai pensar em diversas ideias possíveis para solucionar isso. E aí, como a Flávia falou do brainstorm, ali é uma forma, o brainstorm é um processo de ideação, uma forma de você fazer uma ideação. Então você vai pensar em diversas formas malucas, fora da caixa mesmo, de como que você pode atacar esse problema, e depois tem o processo de convergir novamente. Você vai, de tudo aquilo que você pensou, você vai escolher algo que faça mais sentido, e você vai prototipar e criar a solução para o problema. Esse processo ele é cíclico. Então, a ideia, até como prototipação, não está nem como entrega final, a ideia é que você consiga testar isso, porque quando a gente está falando de criar algo novo e fazer algo disruptivo, a chance de você errar é muito grande, né? Se a gente fosse lá para o tesouro, por exemplo, vamos supor que você mapeou ali o térreo ali da Bionexo, onde tem o tesouro, você achou que seria num ponto, você cavou ali um pouquinho, você viu, cara, você estava errado, não era exatamente aquele caminho. Tudo bem, você tem que voltar, fazer sua pesquisa de novo. Se precisar voltar para cá, para a pesquisa, volta, refaz a pesquisa. Tem que ser assim. Se você está criando algo novo, você tem que entender que você pode errar, e é normal você errar, e você precisa voltar a algum processo e fazer isso de forma cíclica. Expliquei bem rapidamente o Design Thinking aqui, talvez seja a explicação mais rápida do mundo do Design Thinking. Depois, no final, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode aprofundar um pouco mais. Walter, só para complementar isso que você falou, eu acho que está muito dentro da cultura da Bionexo permitir que a gente seja criativo e que a gente, lógico, que a gente siga esses steps básicos e que quando chega ali na prototipação, na ideação, se a gente errar, não tem problema, desde que a gente erre rápido. E se a gente segue os steps básicos, quando a gente erra, a gente já está preparado para pivotar, voltar e refazer novamente. Então, são poucas empresas que nos permitem
agir dessa forma, que nos dão a liberdade de agir dessa forma. Então, acho que é super legal trazer para dentro do que você explicou, que dentro da nossa cultura é permitido que a gente consiga trazer novas ideias, que a gente prototipe, enfim, e que a gente consiga testar aquilo que a gente acha que faz sentido, e se errar, tudo bem, desde que a gente erre rápido e que a gente consiga chegar ao objetivo final, né? Com certeza, isso é bem legal da Bill mesmo, e é da natureza de empresas que inovam, né? Para você inovar, você tem que entender que você não vai acertar sempre, você não vai acertar de cara. Então, é tudo bem se você errar, desde que você perceba esse erro, aprenda com isso e, né, retome o processo criativo com uma ideia mais concisa, no fim das contas, né? Bom, dei um overview rápido sobre o Design Thinking, e para colocar ainda mais na prática, para dar um exemplo um pouco mais palpável, eu queria falar um pouco da Design Sprint. A Design Sprint é um processo que a gente tem usado bastante na Bill, que ele passa por vários desses steps criativos, e eu achei que seria legal abrir um pouquinho como funciona, para vocês terem um pouquinho mais de noção de, tá, beleza, entendi o conceitual, mas na prática, como que a gente aplica, né? O Design Sprint, ele foi criado na Google Ventures, que é ali a aceleradora de startup da Google, e ele é um processo criativo, um conjunto de dinâmicas, que a ideia é você sair de um problema no primeiro dia, você vai ter um problema para você atacar no primeiro dia, um objetivo, e em 5 dias você sai com um protótipo validado de uma ideia para ver se aquela solução funciona ou não. Então, aqui é mais ou menos o mapa da Design Sprint, como ela funciona. Vocês vão ver que é materializado mais ou menos tudo que a gente falou. Processo de divergir, de convergir, processo criativo e tudo mais. Então, são 5 dias, é um processo de uma semana. A ideia é que você, durante esse processo, é uma imersão que você faz no problema, e a ideia é que você tenha pessoas de diversas áreas diferentes trabalhando, especialistas naquilo. É óbvio, por ser 5 dias, é muito importante que todo mundo que estiver participando entenda bem do problema, e é até aconselhável que você, se você não aprofundou ainda, que você faça uma pesquisa antes, que você aprofunde um pouco no tema, para chegar na sprint com todo mundo assim bem entendido e só entrar nesse processo de criação mesmo. Então, no primeiro dia, você primeiro faz um mapeamento do problema. O primeiro dia, basicamente, já tem um diamante ali, né? Já tem uma diversão. Você diverge no primeiro dia e converge tudo nesse primeiro dia. Então, você explora um pouco mais o problema, você mapeia, você conversa com especialistas e gera um monte de post-it. E você define ali no primeiro dia qual o objetivo que vocês que vai ser trabalhado na sprint, qual que é o ponto da jornada ali que vai ser atacado. No segundo dia, você diverge de novo, você cria sketches de papel mesmo, rabisca, eu tenho até uns exemplos aqui, depois eu posso mostrar. Você rabisca no papel várias ideias, abre a mente, sai um pouquinho da caixinha de como a gente poderia solucionar o problema. No terceiro dia, tem uma série de dinâmicas para você fazer a decisão de qual das ideias que foram trazidas. E essa parte de desenho, todo mundo faz. Você não precisa ser designer para fazer isso. É o que a gente está falando, não é um dom. Qualquer um que estiver participando da sprint tem capacidade e deve gerar ideias, gerar desenhos para a gente validar se aquilo faz sentido ou não. No terceiro dia, a parte de decisão, então fecha de novo, decide o que vai ser atacado. No quarto dia, um protótipo rápido, e esse protótipo é muito importante que você prototipe só o essencial, só aquilo que realmente você precisa validar, se funciona ou não. Um pouco do que a gente estava falando aqui de errar rápido, né? Então, não faz sentido você criar um protótipo super detalhado, que super funcione, com fluxos alternativos e tudo mais, sendo que você nem sabe se a ideia funciona. Você precisa validar se aquela ideia é válida, porque você quer atacar. Então, esse é um protótipo bem enxuto, mas que consiga validar. E no último dia, você faz os testes de usabilidade e valida se aquilo funcionou ou não. Então, em 5 dias, super focado, você consegue sair de um problema para uma possível solução já testada e validada.
Eu trouxe aqui algumas das dinâmicas, alguns dos processos que a gente aplica durante o Design Sprint, que eu acho que é muito legal e eu acho que dá para aplicar em qualquer cenário, assim. O primeiro, que inclusive é bastante utilizado, e a gente está utilizando bastante, inclusive, dentro da equipe de design e tudo mais, que é o Note and Vote. O que acontece? Quando você precisa decidir alguma coisa, quando você precisa fazer um brainstorming, quando você precisa discutir ideias, a gente geralmente faz reuniões para fazer isso, né? E eu acho que todo mundo aqui da Bio deve participar de diversas agendas de reuniões. O que acontece com reuniões comuns, assim, né? Como a gente faz naturalmente. Tem muita discussão, todo mundo falando ao mesmo tempo, de repente você pode dispersar do assunto, leva muito tempo e dificilmente a gente consegue chegar num objetivo. Essa técnica do Note and Vote é para você fazer esse tipo de reunião e você conseguir, de forma bem objetiva e democrática, sair com algo fechado. Então, a ideia é que você pegue post-its, vamos supor que você queira... isso se aplica para qualquer cenário, você está fazendo, sei lá, um brainstorming. Então, você quer que as pessoas gerem ideias. Em vez de todo mundo ficar discutindo, eu acho que deveria ser aquilo, ou aquilo outro, etc, etc. Todo mundo quieto. A Design Sprint, eles têm um conceito que é criando separados e juntos, né? É individual, mas é em conjunto. Então, você cria individual e depois você decide em conjunto. E isso faz muito mais sentido para a gente como ser humano. A gente é meio ruim em criar em conjunto, assim. A gente cria melhor separado e depois você apresenta para todo mundo e decide em conjunto. Então, a ideia é que você escreva em post-its as ideias, cada um individualmente, silêncio, assim, na sala, bem tranquilo. Cada um vai escrevendo as ideias nos post-its, coloca os post-its ali, cola no painel e depois, sessão de votos. Todo mundo vota democraticamente, o que é mais votado é escolhido. O que isso ajuda muito? Primeiro, que eu já falei, evita discussões que tiram foco. Como está todo mundo quietinho ali, focado em escrever os post-its. Inclusive, o post-it é legal, porque é um espaço limitado, né? Então, a pessoa, na hora de apresentar a ideia ou alguma coisa, não vai estender tanto, vai ter que se limitar ao espaço que tem ali no post-it. Então, escreve ali, quietinho, super funciona. Evita o tal do hype, que é o Highest Paid Person Opinion, que é uma brincadeira que o pessoal faz, que geralmente acontece em reunião. Se você tem a Highest Paid Person Opinion, seria a opinião da pessoa mais bem paga da sala. Ou, às vezes, nem só mais bem paga, às vezes é, sei lá, um gestor, ou às vezes é alguém que geralmente tem boas ideias. E aí, quando essa pessoa fala, por tendência, você acaba falando assim, se essa pessoa está falando, ela entende do negócio, então talvez ele esteja certo. Quando você coloca isso em post-it e joga na mesa e vota, é muito mais democrático. Você tira você não sabe quem escreveu aquele post-it ou não. Então, você realmente vai focar na ideia e não em quem está falando essa ideia, se essa pessoa tem um cargo mais alto, se essa pessoa é um gestor, se essa pessoa é uma pessoa que geralmente já teve boas ideias no passado, então provavelmente ela está falando algo certo. Você tira um pouco dessa personalidade, né, da ideia. E você decide de forma democrática. Né? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui para a gente não perder tanto tempo. Uma outra dinâmica bem legal do Design Sprint é o Crazy Eight. Essa é um pouquinho mais mão na massa, assim, um pouquinho mais para você gerar ideias mais palpáveis. E ela é uma maluquice, assim, ela é bem, bem legal de fazer. A ideia é que você pegue uma folha de sulfite, isso aqui você precisa gerar uma ideia e você precisa estressar essa ideia muito rapidamente. Então a ideia é que você pegue uma sulfite, aqui tem um exemplo que eu coloquei, né? Você dobra essa sulfite em 8 partes. O Crazy Eight seria aí a tradução livre, aí, os 8 malucos, né? Então você tem 8 minutos para criar 8 ideias diferentes para atacar o mesmo problema. E aí a dinâmica funciona, você dobra essa folha, ela fica em 8 partes, e aí você dá 1 minuto para cada quadrante. Então, vamos supor, isso acontece no ED Sprint, mas vamos supor que eu preciso desenhar uma nova, sei lá, uma planilha de vendas, de alguma coisa. Como que vai ser o layout dessa planilha? O que a gente vai ter nessa planilha? Pode ser uma ideia louca que eu tive só de exemplo aqui. Então, no primeiro quadrante, você vai ter 1 minuto para desenhar muito rapidamente como você imagina que seja essa planilha.
No segundo minuto, você tem que ir para o próximo quadrante e você tem que fazer uma iteração daquela primeira ideia. Pode ser uma coisa completamente diferente, ou pode ser a primeira ideia um pouco melhorada, com alguma coisa a mais, a menos. É uma maluquice, assim, as pessoas realmente sofrem um pouquinho para fazer isso, mas é muito legal. A ideia não é que você saia com alguma coisa final desse Crazy Eights, mas a ideia é que você consiga pensar em outras soluções, porque a gente tem muito disso, né? Quando a gente tem uma ideia, a gente foca tanto nessa ideia, é um negócio de você achar que o tesouro está ali e querer cavar muito fundo. A ideia é que você saia um pouquinho da caixinha e se force a pensar em coisas diferentes. Isso exercita o cérebro para você criar. Aqui eu trouxe um exemplo na prática de como a gente fez isso. Tem até vídeo no YouTube de como foi esse processo, na Bionexo que a gente fez. Tem um texto que eu fiz também. Eu não vou abrir aqui agora, que eu acho que não vai dar tempo, mas depois eu posso deixar o link para vocês, se vocês quiserem ver um pouco mais de detalhe, que foi no carrinho da Bionexo, o novo carrinho da Bionexo. A gente fez uma design sprint bem padrãozinha mesmo, a gente passou por 5 dias, todas as etapas certinhas e tudo mais. E foi um processo muito legal para a gente tentar pensar um pouco fora da caixinha ali e criar um carrinho de compra para a Bionexo que atendesse melhor o que a gente precisava. E aqui eu estou trazendo mais ou menos como que funcionou as dinâmicas. Como eu falei, antes de mais nada, antes de você entrar nesse processo de 5 dias, é muito importante aprofundar no problema, é muito importante que todo mundo que está envolvido nisso conheça bem o que está fazendo. Então, a gente teve um processo de discovery antes, que o pessoal ali de Bionexo, aí Augusta, Lili, elas aprofundaram bastante no problema, fizeram entrevistas internas, entrevistas externas, criaram personas e tudo mais. Aí depois a gente vai para essa etapa de como poderíamos, que é onde a gente começa a divergir ali, né? A gente começa a gerar várias ideias de, tem tal e tal problema, como que a gente poderia resolver esse problema? E aí fica mais ou menos esse cenário que a gente colocou aqui, isso aqui é só uma parte da lousa, tá? Tinha post-it para todo lado, assim, várias ideias ali, e aí depois a gente vota nessas ideias, aqui até uma foto da Augusta votando para a gente ir afunilando, né, onde a gente quer atacar. Você faz um mapa do problema, em sequência a gente faz as Lightning Demos e Sketch. As Lightning Demos é muito legal, que é aquilo que a gente estava falando de você ter referências, né? A gente dá, acho que são 20 minutinhos ou meia hora para cada um buscar referências externas de como resolver esse problema. Eu lembro que nessa design sprint do carrinho da Bionexo vieram soluções, por exemplo, do Zoom, não desse aplicativo do Zoom, mas aquele comparador de preços, né? Do varejo, sabe? De outro cenário, o pessoal trouxe como referência. Teve referência, por exemplo, no setor de aviação, de compra de passagem aérea. Cada um traz uma ideia de outro lugar para a gente trabalhar. Tem o sketch, né, que são os desenhos. A gente faz a parte de decisão, decidiu qual que seria o sketch que a gente ia trabalhar e prototipar e validar. A parte de prototipação e o teste de usabilidade. Então, é isso. Em 5 dias a gente conseguiu sair do problema ali, de que a gente precisava tratar e realmente colocar, criar uma solução que pudesse atender aquilo. E aqui eu dei o exemplo de como a gente aplicou isso na Bionexo, mas falando de outras empresas bem conhecidas que vocês devem conhecer bem, que já usaram Design Sprint também e que funcionou para elas. Um exemplo bem clássico, inclusive, é o do Slack. O Slack, quando ele começou, ele teve muita dificuldade de explicar o que era o produto do Slack. É uma sala de bate-papo? É tipo WhatsApp? É tipo um Skype? É tipo... não exatamente. E eles passaram pelo processo de design sprint para tentar descobrir uma forma de comunicar melhor o que era o produto para grandes empresas. E eu acho que funcionou bem, né? É bem usado no mercado Slack, inclusive a gente usa aqui na Bio. O próprio Google, enfim, eles são os criadores dessa técnica, né? Eles aplicaram em diversas startups, né? Mas eles aplicaram internamente também uma versão reduzida da Design Sprint, de 3 dias, para melhorar o processo de recrutamento deles. Recrutar na Google, como eles mesmos comentam, é sempre muito difícil, por ser uma empresa grande, muito procurada e tudo mais. Então, eles fizeram essa sprint reduzida para melhorar o processo de recrutamento.
E aí é legal vocês verem que é um processo super adaptativo, né? A partir do momento que você entende o contexto, como aplicar todos esses processos que a gente comentou, você consegue criar técnicas para fazer isso em mais ou menos dias. A gente aqui na Bio, inclusive, fazendo remoto, é muito mais difícil você fazer essa imersão de forma remota, porque na frente da tela, você sozinho ali, é muito cansativo, né? Quando você está todo mundo na sala, você toma café, conversa e tal, a gente consegue ficar, sei lá, 5, 6 horas dentro da sala, aprofundando no problema. Remoto, passou de, sei lá, 3 horas, impossível de todo mundo tá atento. Então, a gente fez uma versão do Design Sprint um pouco mais estendida, a gente pegou, se não me engano, 2, 3 horas por dia, a gente fez, acho que, sei lá, 6, 7 dias para a gente fechar uma sprint. Então, tem esse exemplo do Google, e tem esse exemplo da Lego também, que é muito legal, que eles são uma empresa já antiga, né? Tem 85 anos de mercado, e para tentar se reinventar, para tentar gerar coisas novas, eles fizeram uma série de sprints. Foram 2 meses ali que eles falam que eles fizeram mais de 150 sprints. Eles tinham um grupo focal ali que gerava os assuntos que eles queriam aprofundar, e aí eles criavam esses pequenos grupos para fazer a sprint. A sprint geralmente tem, acho que entre 7 e 10 pessoas por sprint, né, que você faz por design sprint. E eles fizeram uma série de sprints durante 2 meses para estressar diversos assuntos e gerar coisas novas. Então vocês veem que não necessariamente a gente aplicou, por exemplo, na Bio para tratar o carrinho de compra da Bionexo, que é, sei lá, um produto digital e tudo mais, mas não necessariamente você precisa usar esse processo para um produto digital. O Slack, por exemplo, usou para melhorar um discurso comercial para grandes empresas. O Google usou para um processo de recrutamento. E a Lego, enfim, para todo esse processo de reinventar a marca e se posicionar de uma forma diferente e tudo mais. Bom, gente, é isso que a gente tinha para falar. Acho que de conteúdo um pouquinho mais denso, assim. Aqui eu trouxe um Big Mac para a gente almoçar. Não, brincadeira. Já chega na hora do almoço, acho que o exemplo do Big Mac vai dar um pouco de fome aí no pessoal. A gente tem uma proposta. A gente queria, depois de tudo que a gente falou, para não ficar muito nesse negócio só de fala, a gente queria tentar aplicar na prática uma dinâmica com vocês, se vocês toparem, para a gente gerar algumas ideias. Não é nada assim, é só para a gente brincar um pouco, estressar um pouco o cérebro e gerar algumas ideias. A ideia, a gente vai trazer aqui um estudo de caso aqui do Big Mac, e a ideia é que a gente use uma dinâmica que a gente vai trazer, que é o Scamper, para a gente gerar novas possibilidades de produto a partir do Big Mac. Falar um pouquinho do Scamper, então, que é uma outra dinâmica, uma dinâmica de ideação, é uma dinâmica até um pouco antiga, e talvez alguém já conheça, e ela é uma dinâmica de brainstorming, de criação de novas ideias. Scamper é um acrônimo, né? São várias iniciais, e cada uma das letras tem um significado, né? A primeira é substituir. Eu estou com minha colinha aqui, por isso que estou olhando para o lado. Substituir, combinar, acrescentar, modificar ou maximizar, ou magnificar, né? Minimizar ou maximizar, propor novo uso, eliminar e rearrumar. Então ela funciona da seguinte forma: você começa com um produto, a gente trouxe o Big Mac, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser o carrinho da Bionexo, por exemplo, daria para fazer isso, ou um fluxo, tudo mais. E a ideia é que a gente passe por cada uma dessas etapas e gere novas ideias com aquele tema. Então, por exemplo, a gente trouxe 3, a gente não vai fazer todas as etapas, e é um processo super adaptativo também. Se vocês quiserem fazer no dia a dia, não precisa passar por todas as etapas, ou vocês podem criar uma etapa diferente, se vocês quiserem aplicar e tudo mais. A gente quis trazer a substituir, combinar e eliminar. Então, quando tiver na etapa de substituir, a gente vai gerar ideias em que a gente substitua alguma coisa desse produto. Então, eu coloquei aqui no exemplo, pense nos materiais que são utilizados, no processo, no serviço. Dá para substituir algum deles? Que outro material que a gente poderia colocar no lugar? A gente tem um hambúrguer ali, daria para substituir o hambúrguer por alguma outra coisa? O gergelim, o pão,
o que a gente consegue substituir ali que crie algo novo. Combinar. Que outra coisa que a gente poderia combinar com o Big Mac que daria um novo produto? Um exemplo que eu trouxe aqui que é bem legal é do frozen iogurte, por exemplo. O iogurte já existia, o sorvete já existia. Alguém teve a ideia de combinar os dois, de fazer um produto só, e tornou-se um produto novo, que é o frozen iogurte, que é um iogurte e é um sorvete combinados. E a fase de eliminar. Que coisa que a gente poderia eliminar do Big Mac, seja no processo dele, seja embalagem ou ingrediente, que a gente poderia eliminar e trazer um produto novo. De repente, eliminar um hambúrguer, um pão, eliminar toda a parte de tempero e, sei lá, criar alguma coisa diferente, eliminar a caixa, enfim. Esse é um processinho para a gente estressar novas ideias. E é isso. Vocês topam da gente tentar aplicar essa dinâmica? A gente conversou aqui antes com a Yara. A Yara vai dividir. A gente já extrapolou o tempo, então eu acho que a gente vai ter que fazer meio mais enxuto, né, Walter? A não ser que a galera tá de boa aí. Teve o pessoal que teve que sair. Né? Vai até meio-dia, Carol. Até meio-dia? Eu achei que era até 11h30. Tô bem perdida. Foi mal, gente, tô de férias. Eu vi muita gente saindo. Não, então tá tudo certo. Tem o tempo correto aí pra gente seguir. Então a ideia é que a gente divida a sala em 3. Aí vai ficar eu, a Carol e a Flávia, cada um em uma sala. E a gente vai guiando aí o processo para a gente gerar algumas ideias a partir dessa ferramenta. Vão ser 15 minutinhos e vamos ver o que sai. Acho que vai ser bem divertido. Posso criar? Legal. Posso liberar a sala? Pode. Pessoal, só uma questão. É legal definir dentro dos grupos quem vai ser o porta-voz do grupo, né? Que vai trazer, né, essa ideia que vocês vão discutir lá, para depois, quando a gente voltar aqui para a sala onde vai estar todo mundo. Então, só ficar aí ligado. Quem quiser ser o porta-voz do grupo, já levanta a mão aí quando a gente dividir as salas. Liberado? Sim. Podemos. Foi. Vocês receberam o convite para entrar na sala? Para mim não apareceu o convitinho, Yara. Não? Peraí, então, deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, todo mundo com ideias inovadoras aí? A cara do Walter aqui não tá deixando mentir, ele tá empolgadíssimo. Eu não queria falar nada, mas acho que o nosso grupo ganhou, viu? Se for uma competição, a gente ganhou. Eu sei que é competição, mas a gente iria no McDonald's para comer o nosso Big Mac. A gente traria o Big Mac para dentro da Bionex. Boa. Ó, isso é legal, uma ideia boa mesmo. Vamos vender pro Rafa essa ideia. Tem que ser mais saudável. Eu não vou falar nada porque eu vou deixar surpresa para o momento do holofote. Vou deixar vocês se surpreenderem. Bora lá? Todo mundo voltou? Então, Walter, quem que é o seu time aí para apresentar? Porque fiquei curiosa. Esse Big Mac. Sou eu. Isso, quem tomou as notas foi o Anselmo aí. O nosso grupo começou já até no
nomeando aí, ou nominando o produto para, como todos os demais produtos, né, da Bionexo. Então, nós temos o Big Nexo. Eu vi que vocês já colocaram ali o Big Biomec, então nosso é o Big Nexo. É o PM Nexo, Bionexo, Planexo, Big Nexo. Então, nós começaríamos substituindo a caixa, que a gente entende, né, que vai para uma linha de sustentabilidade, mas na produção a gente também substituiria alguns ingredientes, tais como picles, o pão, o hambúrguer, por opções mais saudáveis, mas com a cara da brasilidade. Combinaríamos o lanche com outras opções também, puxando a brasilidade aí, tais como chips de batata doce, mandioca, banana. Substituiríamos também bebida por bebidas mais saudáveis, opções como chá, kombucha, outras aí que foram faladas. E eliminaríamos os itens que não deixam o lanche com o sabor do apetite do brasileiro, como cheddar, que só é gordura, a cebola, que deixa o lanche mais amargo, o pão do meio, que ninguém lembra dele, nem sente ele, só vê na foto, e também unificando as embalagens, indo para uma linha mais sustentável aí também, tirando o papel da embalagem, uma vez que o lanche já vem em caixa. Enfim, foi o nosso scamper rápido aí. Legal. Cá, você quer vai o seu grupo ou pode ir o meu agora? Pode o seu. Tá, o meu grupo também arrasou, para deixar isso muito claro, e é o Fê que vai apresentar. Fê, por favor. Isso aí, pensamos algumas coisas, o molho foi unanimidade que tem que ficar, porque o molho é bom, o picles a galera já saiu tirando logo no começo, e já substituindo aí, mas no fim das contas a nossa ideia, né, que foi o fechamento aí do diamante no fim das contas, foi substituir o picles por tomate, eliminar o pão e combinar com batata frita ou cenoritos, gerando duas opções de produto no final das contas, uma low carb e outra ainda, quem quiser ainda colocar uma batata frita no prato, tudo isso no prato. Então a música, inclusive, do Big Mac mudou, né? Agora 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, tomate e o prato com cenoritos. Ou batata, né? Então a gente tem até a musiquinha aí, no final das contas, reimaginada, graças ao trabalho do grupo. Não, mas foi bem legal. Foi uma atividade bem massa. Que legal, vocês foram até para o processo de decisão já, estão com o produto finalizado já. A gente já vai mandar para o McDonald's como sugestão, colocar nosso nome, tudo. Fantástico. Fechou. E o Vinícius vai apresentar o último, não menos importante, acho que vai ser o ganhador aí. Não sei, sou suspeita para falar. Bom, boa tarde a todos. Nosso grupo elaborou o Big Veg. A gente resolveu elaborar um lanche que vai atender o pessoal que é vegano, é fitness, para pessoas com intolerância alimentares. A gente resolveu substituir a carne, né, por uma carne vegana, o queijo também por um queijo vegano, o pão sem glúten e lactose, um molho também, né, especial vegano, sem leite. Para dar um toquezinho para o nosso lanche, a gente substituiu também o gergelim por um gergelim preto, né? E também a gente substitui a embalagem, né, para uma embalagem mais sustentável. A gente resolveu fazer uma combinação, né, nossos combos com salada de fruta, também trocar a bebida por um chá, né? Sobremesa também uma tortinha assada integral, e também trocar a batata por batata doce e aquela chips assada também. E eliminar, né, a gente foi, como os outros grupos também, a gente resolveu eliminar o picles, e a gente também eliminou a fatia do pão do meio do lanche, né? E aí a gente elaborou o Big Veg. Bom. Ó, Big Veg. Também estou reduzindo a carne aí, se por favor. Eu tô tentando achar qual que é aquele aplicativo que a gente pede para votar, mas não achei. Aqui de última hora, esqueci o nome. Mas acho que a gente podia fazer uma votação. Mente? Eu uso, quando é para fazer votação, eu uso, um site que chama Mente, M-E.
Ou Mentimeter também você consegue achar. Mentimeter, é. Ah, né, gente? Achei que... Não, mas, Cá, você ia falar para a gente fazer na raça mesmo aqui? É, porque tem as reações ali, né? Ah, tá. Pode ser também. Você tá levando a sério esse lance de competição, hein? De Super ver quem ganhou. competitiva. Totalmente competitiva. Eu ia falar que o Deu Match, a ideia é colaboração, tá, gente? Então, recortem essa competição só para esse momento. O Deu Match continua colaborativo. Isso aqui, tá? As ideias foram muito boas, colaborativo. dá para unir todo mundo aqui e aproveitar a ideia de todo mundo. Com Ó, Para abrir certeza. uma concorrência. Vamos abrir uma concorrência do Big Mac. Não, eu acho que, assim, super que o Mac tá perdendo essas ideias. Ele tá perdendo pessoas com esse mindset, né? Diferenciado aí. com certeza. Boa. Tem que nos ouvir mais. E aí, gente, vocês gostaram? Tem alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta da parte da explicação ali das dinâmicas, possibilidades e tal. Aquela de fazer os post-its, vocês falaram que vocês fizeram virtual, né? Como é que vocês fizeram a parte dos post-its? Porque, né, o post-it ele é meio que manual. Vocês abriram, sei lá, um PowerPoint, cada um ia criando para ver ao mesmo tempo? Como é que vocês... Google A gente gosta um pouco de post-it, aqui de X, eu tenho alguns aqui na minha mesa, que de outras dinâmicas que a gente fez, que eu estava passando a limpo, inclusive. Para fazer isso online, a gente está testando várias formas, tem várias ferramentas que dá para fazer isso. Tem o mural, a gente até pensou em trazer o mural para essa dinâmica daqui, a gente achou que fosse ficar um pouco complexo, tem que fazer login e tudo mais. Mas enfim, tem o mural, tem o Miro, tem um outro que chama Whimsical, que eles têm mais ou menos a mesma função. A ideia é tipo um board virtual, colaborativo, que você pode criar os post-its ali. E todos eles são pagos, mas eles têm versão free, que a gente acaba usando a versão free. O que a gente tem usado bastante agora, principalmente na equipe de designers, que é uma ferramenta de design, é o Figma. Ele é free também, e ele é um pouquinho, você não precisa fazer login, esse tipo de coisa, sabe? Só que ele é um pouquinho mais amplo, assim, ele não vem com nada pronto, você precisa criar os elementos de post-it e tudo mais e usar. Enfim, existem várias ferramentas para usar. Tem o Jamboard também, do Google. Eu ia falar isso agora. Que ele é free também. O único problema do Jamboard é que ele é limitado, né? Ele tem um espaço limitado ali. Você não consegue fazer o canvas infinito. Tem várias ferramentas, a gente pode, talvez, colocar em algum lugar. O Carlos falou de uma outra, Google. Não conheço essa. O Google, ele inclusive, eu participei, o Walter, inclusive de alguns com o Matheus e tal, do processo de decisão, e tinha muita coisa que a gente tinha que relacionar em qual post-it, né? Então, vamos agrupar as ideias, etc. E o Google, ele meio que permite isso, né? Você consegue clicar no mais embaixo daquela ideia e construir embaixo daquela, colocar outro texto e tal. Então, também é uma sugestão. Fantástico. Mas assim, eu acho que são ferramentas, né? O importante é o processo ali. Que você comentou, Yara, do PowerPoint, de repente funciona. De repente uma planilha no Excel do Google ali funciona também. O importante é colocar as ideias ali e todo mundo ter acesso. A Carol Andreola colocou o link do mural ali. É que eu acho que tem um diferencial de ter a estética também, influencia no jeito que você pensa. Então, tem uma planilha do Excel, ou tem um mural com post-its coloridos, impacta. Não é essencial, não sei o que, mas impacta, faz diferença. Então, é legal ter alguma ferramenta que propicie isso. Com certeza. E a ferramenta, você fazendo pessoalmente, é muito legal também, né? Com post-it manual e tal. Acho que a gente está tentando adaptar para o virtual, mas tem funcionado bem. A gente fez 2 design sprints virtuais, a gente usou o Miro para fazer. E rolou muito bem, foi muito legal, foi bem tranquilo, assim. Estou mostrando aí como que é o mural. A gente usou o mural para processos criativos de redesenho das jornadas. Só como é free, expirou e daí eu voltei para o BPMO, né? Mas esse daqui era bem colaborativo. Não é igual você fazer pessoalmente, não substitui em nenhum momento você estar pessoalmente numa parede com post-it com pessoas. Mas a gente conseguiu
ter um certo êxito mesmo online, porque era o que a gente tinha para o momento, e com o mural deu super certo. Não sei se vocês estão vendo, esse aqui é o mural de uma atividade que a gente fez de onboard. Legal, tá vendo sim. Vai mexendo, todo mundo colabora, enfim. Acho que é isso, né, pessoal? Tô dando horário aqui. O pessoal tá precisando sair também. Peraí que eu esqueci de mandar, mandei agora o forms de feedback. Por favor, deem um feedback sobre o encontro de hoje, antes de sair. Depois vocês podem sair. Eu não sei se vocês vão fazer algum agradecimento, alguma coisa, eu posso fechar, que eu meio que interrompi. Quero agradecer meus pais, minha filha, tô brincando. Principalmente você, Xuxa. Eu queria agradecer a oportunidade que a Bionexo traz, a gente está sempre trocando. Eu acho que mentorar não é só sobre dividir o que você sabe, mas é aprender também. Sempre que você está trocando conhecimento, você está aprendendo. E foi super legal essa experiência, tá sendo super legal. A gente não teve muito tempo, mas espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido trazer insights, ideias e tenha empolgado vocês aí no processo criativo. E estamos à disposição aí, se tiverem qualquer dúvida. Eu copio um pouco do que a Carol falou, né? Agradecer todo mundo que veio, agradecer a Yara e o time de DO do qual faço parte. Me agradecer. Eu queria agradecer a mim mesma. Não, mas agradecer muito a Yara por organizar isso. Eu acho que é muito boa a troca. E também, como a Carol comentou, né? Quem tiver alguma dúvida, enfim, a gente está sempre à disposição. Eu acho que é isso aí. Eu acho que agradecer também, como a Carol e a Flavinha falaram, só repetindo, essa oportunidade da Build que vocês estão fazendo de a gente poder trocar conhecimento, né? Acho que é muito rico, assim. A gente contar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente conhece, e entender um pouquinho de vocês também, de outras coisas. Acho que isso é bem legal. E a ideia era tentar desmistificar um pouco esse negócio de processo criativo, que o pessoal fica, mas eu não sou criativo, isso não é verdade, né? Todo ser humano é criativo por natureza, assim, e existem formas de exercitar. Espero que vocês tenham tido mais ou menos essa ideia e saiam um pouquinho mais criativos daqui, que seria fantástico. Legal. E em nome do time Deu Match, agradecer vocês três pela disponibilidade, porque a gente sabe que não é só essa 1h30 aqui, tem todo um trabalho por trás, tem horas dedicadas para preparar, para fazer e para trazer. E eu, particularmente, vou falar por mim, eu adorei. Achei muito legal o processo, achei muito legal todas as explicações e novas ideias de metodologias para fazer. Acho que isso é o diferencial, porque agora a gente consegue, agora eu preciso fazer um projeto, eu consigo pensar em como. Então, muito legal. Obrigada a todos vocês. Valeu. E é isso, gente. Bom almoço, bom Big Mac para todos. Eu esqueci de falar, Bruninha, se você estiver me ouvindo, obrigada também, porque eu sei que isso também faz parte do Deu Match, eu esqueci de dizer. Beijo, gente. Tchau, obrigada, Beijo, pessoal. valeu. Tchau, tchau.